Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Fica comigo até o final da oração e preste atenção. Deus hoje está falando com pessoas que estão se sentindo injustiçadas. Pessoas que fizeram bem para muitas pessoas e elas receberam o mal em troca. Muita injustiça, muitas palavras, muitas traições, solidão. Quando está se aproximando o Natal, tem pessoas que elas se sentem muito solitárias. Às vezes tem amigos do lado, mas elas sentem falta de uma companhia, de um companheiro, de uma companheira na vida sentimental. Às vezes falta dos filhos, às vezes os filhos estão longe dos pais, sentem saudade da infância. E isso mexe muito com as emoções das pessoas. E outras pessoas angustiadas porque elas gostariam de estar passando em meio ao seu povo e elas estão se sentindo escravizadas, sabe? Tá num lugar e ela se sente mal e ela fala: por que eu estou passando por isso? Por que minha situação ainda não mudou? Porque tantos anos se passaram e eu pensei que agora ia estar bem. São muitos questionamentos, pessoas que já lutaram muito, já batalharam muito e que nessa época está enfrentando lutas que ela mesma não foi ela que construiu aquela guerra. A guerra não foi dela, mas acabou, como se diz, sobrando para a pessoa muitas consequências de atos dos outros. E ainda essas pessoas, elas carregam sobre os ombros peso de palavras de maldição que são lançadas, caminhos às vezes travados por pessoas que ela até amava ou ainda ama, mas que falam coisas que não deve com a vida dela, porque a gente vive no mundo natural, mas existe um mundo espiritual e tem leis, e as leis no mundo espiritual são muito mais sérias do que as do mundo natural. Quantas pessoas burlam as leis no mundo natural? Dá um dinheirinho, paga ali para um guarda, para um segurança e consegue passar. No momento que não deve, quantas vezes se fala do jeitinho brasileiro no mundo inteiro, que com o jeitinho brasileiro se consegue muita coisa. Isso não vale para todo mundo, mas tem pessoas que aceitam o suborno no mundo inteiro. Tem pessoas que são corruptas, mas Deus é um Deus que ninguém corrompe. O caráter de Deus é um só. Então, ele usa essas pessoas, aí você fala: mas eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou um homem bom, por que eu estou passando por isso? Eu ajudo pessoas, eu faço o que eu preciso, e por que eu tenho que estar passando por isso? Olha o que aconteceu com minha vida, eu estou com uma carga maior do que posso carregar, eu estou passando por uma situação de escravidão, perdão. Pessoas que planejaram seu futuro, planejaram as coisas para a sua vida, pessoas trabalhadoras e que hoje elas estão umas endividadas, outras solitárias, outras enfermas porque se dedicaram muito e não cuidaram da própria saúde, esqueceram de si, se doaram muito e se desgastaram. E para esse povo escolhido, povo sofrido, mas povo que não deixa de buscar a Deus, é com você que Deus está falando hoje. Com você que passa por algo dentro do seu coração e que muitas pessoas pensam: nossa, que vida maravilhosa que essa pessoa tem, mas ela carrega uma dor dentro dela, uma angústia pela rejeição.
às vezes é rejeição de parentes, às vezes é rejeição de um relacionamento. Ela quis tanto, ela se doou tanto e aquilo ali não teve retorno. Então isso causa tristeza, angústias, medo de achando que não vai ser feliz de novo. Mas olha, Deus está trazendo uma boa nova, porque para você que está passando por algo que você se pergunta por que com você, Deus tem resposta para você hoje. E vem grandes bênçãos, porque como diz no Salmo 126, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vai alegrando o teu coração, que Deus está transformando cativeiro em liberdade. Porque o Salmo 126, ele começa assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Aí até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. E é assim que vai ser na tua vida. É assim que vai ser na tua descendência. Alegra o teu coração. Não desanime. Olha o que aconteceu. Às vezes tudo tem um propósito de Deus. Deus sempre usa e transforma a maldição em bênção. Olha o que aconteceu na vida de José. José foi vendido pelos irmãos. José ficou no poço. Depois ele foi para a casa de Potifar, ficou escravo na casa de Potifar, que ele foi vendido para aquele oficial. A mulher de Potifar se apaixonou por ele e ele não aceitou e ele foi injustamente preso por uma calúnia, por uma defamação. Quantas pessoas vivem em uma prisão por causa de uma defamação, uma prisão espiritual, porque os outros ficam falando coisas ruins com aquela vida, fica defamando a vida do outro, fica falando que ela é uma pessoa falsa, que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquilo, fica defamando. As palavras têm poder, só que não se pode esquecer, o defamador, ele não pode esquecer que tem um Deus que está vendo tudo. Aquilo que os irmãos de José fizeram com José, Deus transformou em bem. Olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Às vezes uma pessoa ela está passando por tanto sofrimento, ela muda de lugar, ela vai morar longe, ela fica separada dos outros, ela gostaria de estar no meio da família, no meio dos parentes, e ela está bem longe, e ela não pode, e ela não tem convívio, mas é porque Deus tem uma grande obra, tem algo que vai fazer com que essa pessoa, ela mesma possa ajudar os seus parentes. E você, que voltou para a terra, de onde você achava que era o lugar que você deveria estar, e você voltou de novo, foi para a terra, Deus te tirou de lá, aí você voltou novamente, aí Deus falou, não é lá o teu lugar, você entendeu? Coisas grandiosas tem o Senhor para a tua vida, coisas grandiosas vai fazer o Senhor, e quando o Senhor te abençoar grandemente, você vai ajudar a sua família. É a história de José de outras formas. Você governa, você decide, não é os outros que vão decidir por você. Não é os outros que vão dizer o que é que você tem que comer, o que você tem que fazer. É você quem vai ajudar, porque você tem um bom coração.
E você não vai escravizar ninguém. Você vai deixar todos livres. Deus sabe a quem entrega a grande bênção. Deus sabe a quem coloca uma grande obra. E Ele testa. E você passou no teste, foi testado e aprovado para a glória de Deus. Olha o que José falou em Gênesis 50, versículo 19 e 20. José, porém, lhes disse: não tenham medo, isso aos seus irmãos. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Às vezes, o mal que te faz separar de outras pessoas, Deus transforma em bem, para que você se fortaleça e ajude a muitos. Porque às vezes, um lugar de muitos, onde tem muita conversa, muita fofoca, muita confusão, muita discussão, muita desconfiança e muita acusação. Ali o propósito de Deus não podia nascer. As coisas de Deus nascem no secreto, é igual a semente. A semente, o semeador, o agricultor, ele coloca a semente lá na terra. Ele enterra a semente. Aí depois, ele não vai ficar arrancando a semente todos os dias para ver como é que ela está. E fica lá no secreto, no escuro. José ficou crescendo no escuro, sozinho, solitário, chorando, porque aquele jovem, quantas vezes ele não olhou para os céus e viu as estrelas e chorou falando com Deus: por que eu? Por que está acontecendo comigo? E Deus o consolou. O Espírito Santo de Deus está consolando pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão com medo do futuro, pessoas que estão endividadas e pensando: estava tudo certo na minha vida, por que eu estou passando por isso agora? E Deus está falando: você tem uma grande obra. Eu estou te usando. Você não vê que essa tua preparação é para que você seja íntimo de mim? No meio de todos, você não ia ser íntimo de mim. No meio de muita gente, de muito barulho, você não ia ouvir minha voz. Então, para muitos que não escutavam a voz de Deus, audível, claramente vão escutar, porque José não tinha como crescer na frente dos outros. José tinha que estar solitário. José foi jogado José foi preso injustamente e ficou naquela prisão. Quantas pessoas estão passando por uma prisão espiritual, sem entender por que estão ali? Porque José também não entendia por que estava ali. Ninguém chegou para José e foi dizer para ele: olha, você vai governar o Egito. Você vai governar abaixo do faraó, você vai ser, olhe, acima de tudo e todos. Abaixo de Deus e do faraó, você vai ser acima de todos. Você vai ser uma grande autoridade. Ninguém falou isso para José, mas José continuou firme. E ele era jovem. Quantas pessoas jovens, quantos jovens perdidos, querendo uma vida melhor, se sentindo injustiçado, porque às vezes os próprios pais falam coisas que não devem. Eu conheci um jovem que ele venceu na vida, mas ele era muito maltratado pela mãe. Não estou condenando ninguém, me entenda, eu estou falando. Ele sofreu muito, mas ele venceu na vida e ele ajuda a mãe. Olha que coisa linda. Ele sofria muito, ela batia muito nele, ele era muito discriminado. E hoje ele é um jovem que fez faculdade, que ele vive por conta própria e que ele ajuda muito a família dele. E mais lindo ainda, ele sempre amou demais a mãe dele e ele ama a mãe dele. Então, aqueles como José, ele foi injustiçado pelos irmãos, os irmãos queriam matá-lo. Não guarde mágoa no seu coração, peça para Deus. Tem coisas que humanamente é impossível de sair de dentro de nós,
mas temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda para que as bênçãos cheguem, a libertação chegue para o novo de Deus, para que as coisas grandes de Deus toma posse da grandiosidade que Deus vai fazer na tua vida, da grande bênção, coisas grandiosas vai fazer o Senhor para a tua vida, para a tua família. Deus vai te usar grandemente para ajudar aqueles que te apontaram, aqueles que te humilharam, aqueles que disseram assim: não é você, você não vale. Você aí começa a diminuir, começa na hora da necessidade, não jogue na cara, porque Deus tem um propósito, e quando Deus usa os seus filhos para ajudar a outros, mesmo aqueles que humilharam, Deus não quer arrogância, Deus não quer que nós nos sintamos melhores do que os outros, somos apenas usados por Deus. Seja usado por Deus. E olha só, a grande libertação, as coisas grandiosas que o Senhor vai fazer na tua vida. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Foi isso que aconteceu na vida de José. José era uma semente que estava crescendo no silêncio. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Imagine aquele jovem, cada oração que ele fazia era uma semente que ele lançava. Cada pedido de socorro, cada gratidão, porque eu sei que José era um homem grato, porque se ele fosse ingrato, Deus não ia colocar ele no governo, porque foi Deus que transformou todo mal em bem. Então, aquele que lança sua semente chorando, mas dizendo: Senhor, me abençoa, mesmo eu passando por tudo isso. Me abençoe quando chegar a hora da vitória, quando as grandes bênçãos chegar, a libertação na área financeira, a libertação na vida sentimental, que Deus está restaurando casais, está unindo casais, está fazendo casais pensarem, repensarem e voltar ao primeiro amor de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar e reconhecer que a nossa vida aqui é em família, que precisamos da nossa família e que não existe um melhor, outro maior, que nos casais não pode haver competição, não pode haver escravidão, porque temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando há essa consciência, Deus vai limpando uma pessoa só, em uma casa, em oração, toda a família restaurada, toda a família abençoada. Só José estava lá, perdido, chorando, desesperado e trabalhando, e honrava. Olha o que ele fazia, ele honrava tudo o que ele fazia. Tudo que ele tocava a mão prosperava, porque ele fazia com amor e temor ao Senhor. E com certeza no coração dele, ele perdoou muito rápido os irmãos. Porque quando ele chegou naquele lugar, ele poderia dizer: agora vocês me pagam, agora eu vou me vingar. Não, Deus já sabia para quem ele estava entregando. Pois Deus já sabe o teu coração, que você tem um coração bom e que você vai abençoar muitas pessoas na área das finanças.
que você vai acolher muitas pessoas que vão precisar de ajuda tua. Deus está transformando todo o mal que te fizeram em bem. Toma posse dessa palavra hoje e as bênçãos do Senhor, da liberdade. Tem pessoas saindo de cativeiro, tem pessoas que em 2026 vai ter uma vida transbordante para a glória de Deus. Assim como José esperou em Deus, espere em Deus e vai dando glórias, porque a grandiosidade de Deus te alcança. Te alcança. Você pode estar em qualquer lugar. Tem pessoas que estão se sentindo lá no fundo do poço. E tem pessoas que já estão se sentindo lá onde José estava, naquela prisão, achando que não tinha mais jeito, que esqueceram dele. Porque primeiro foi o susto, que foi jogado lá no fundo do poço. Depois a calúnia, as defamações com a mulher de Potifar. Aí ele foi para a prisão. Aí ele não tinha como sair dali. Ele olhava para um lugar e para o outro. E aqueles que foram libertos, que foram para o palácio, o copeiro e o padeiro, ninguém lembrou dele, ninguém falou dele lá. E José passou mais alguns anos esquecido. Aí você fala que você já está esquecido, que essa situação não vai mudar, que você acha que Deus não vai mudar a sua situação, que já mudou a situação de tantas, mas você acha que a sua vida vai estar na mesmice, mas não vai estar, porque a palavra de hoje é para todo aquele que estava em cativeiro espiritual ou do mundo natural, se sentindo escravo de outras pessoas, preso sem saída. Sabe quando uma pessoa fala que a situação está difícil? Nunca fale isso, porque você está ajudando a situação piorar. Nunca fale, repreenda em nome do Senhor Jesus e fale: Deus já está vindo e já me libertou. É essa a palavra que você fala: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Você diz: eu estou voltando com muita alegria trazendo os meus feixes. Assim como José foi grandemente abençoado, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo esteja conosco em nossas vidas e em nossas famílias. E que o Senhor nos coloque como cabeça e não cauda. E que nós tenhamos o governo abaixo de Deus, o governo de tudo que o Senhor entregar em nossas vidas. E que tenha bom governo, que tenha bom êxito em tudo o que fizermos. Vamos orar o Pai Nosso e agradeça a Deus, porque você que estava se sentindo escravo, chegou o dia da libertação. No mundo espiritual você já foi liberto para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, diz amém. Eu creio, eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos da maldade humana, do homem sanguinário e da maldade espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.